Oi, gente. Então, essa vai ser a nossa última aula da disciplina de Sociologia. Uma aula leve, né? Que é só para a gente mesmo terminar todo o conteúdo que foi ali colocado na ementa que o outro professor apresentou, certo? Então, para finalizar, a gente vai ter agora a discussão sobre a música e a capacidade que ela tem de despertar emoções nas pessoas. Então, a capacidade que a música possui de desencadear diversas emoções e estados emocionais é um tema de ampla discussão em vários campos, como a psicologia, a neurociência, a fisiologia, a filosofia, a psicanálise, dentre vários outros. E desde a antiguidade, a música era tratada como algo mágico, divino. Platão colocou que a música deveria ser escolhida com muito critério, pois influenciaria diretamente na moral e conduta dos indivíduos. A gente vê isso aplicado desde os tempos remotos aí, por exemplo, nas festas medievais, né? Aquelas festas de nobres, em que era apenas para os nobres, a gente tinha apresentações com violinos, com harpas. Então, porque acreditava-se que a música estava diretamente relacionada aí com o comportamento das pessoas, com a classe das pessoas, enquanto aquelas orgias que aconteciam em épocas medievais eram regadas por pandeiros, por batuques, por instrumentos que tinham uma característica de som mais forte, né, mais presente. E até hoje a gente ainda pode identificar isso como relacionando o samba com algo mais sensual, o funk com uma música mais sensual, porque são batidas mais fortes, enquanto se associa que pessoas de classe, né, eles ouvem música clássica, eles não vão escutar essas músicas como funk, etc, etc, porque se associa que a classe da pessoa, que o comportamento da pessoa vai ser modificado dependendo do tipo de música que ela escuta. Então, desde antigamente que se tem essa visão de que a música vai interferir sim no ser humano, além das suas emoções, como no seu comportamento. Então, para se ter uma ideia, uma música de caráter instrumental, ou seja, uma música que não possui nenhum elemento de natureza verbal, ou seja, música instrumental, não tem ninguém cantando nenhuma letra, ela não é uma canção, ela não é uma ópera, né? Que apesar de ter apenas o instrumental, tem ali uma representação por trás, e sendo uma música apenas de caráter instrumental, se consegue muitas vezes atribuir um caráter triste, alegre ou tenso apenas pela música, sem ter nenhuma outra forma de sentido que vai despertar para auxiliar na assimilação, na caracterização daquele tipo de música. Então não tem letra que vai dizer se ela é triste ou alegre, não tem nenhuma representação teatral que vá também fazer essa associação, é apenas o som da música em si que consegue despertar esses sentimentos. Então não possui elemento visual, não é o fundo de uma peça teatral, nem trilha sonora de um filme, e também poderiam lhe sugerir um determinado estado emocional. Então, essa música, desprovida de qualquer elemento que possa lhe conferir um determinado estado emotivo, é capaz de despertar sentimentos e emoções no ouvinte. Então, a pergunta é se uma música possui propriedades intrínsecas que podem lhe imprimir tais estados emocionais. Então, existem já diversos estudos, né, que usam isso, utilizam-se de músicas de caráter instrumental, que não tem nada, nenhuma outra base associada por trás, e tocam as músicas para ver o que as pessoas remetem àquela música. Então, uma música de cadência mais acelerada, né, e com um tom mais alto, então as pessoas ou associam as emoções de alegria ou associam as emoções de medo, enquanto aquela música de cadência, né, de modo mais baixo e um tom mais baixo já associam a relaxamento ou então tristeza. Então, diversos estudos mostram que há sim essa associação da música com o despertar de diferentes emoções.
Um fato curioso ao se falar de emoção musical é que uma mesma música pode provocar diferentes respostas emocionais em distintas pessoas. É o que eu mencionei anteriormente do estudo. O estudo ele toca as músicas para as pessoas, mas algumas podem interpretar determinada música como uma música alegre e outra pessoa pode interpretar aquela determinada música como uma música de medo, né? De sensação de fuga. Enquanto outras podem interpretar determinada música como relaxamento e outras pessoas interpretar como tristeza. Então vai variar de pessoa para pessoa o que se interpreta, a emoção que se sente a partir daquela música. Então a emoção musical, ela pode estar relacionada a experiências vividas pela pessoa e também devido ao contexto cultural e social na qual ela está inserida, obviamente, né? Que isso vai ser o determinante para qual emoção será suscitada por aquela música. Então uma música em algum idioma que não seja de domínio do ouvinte é capaz de lhe provocar alguma emoção ou reação. Em diversas situações, a música passa a ter um valor simbólico, ou seja, ao conhecer alguém, visitar um lugar, fazer uma viagem, assistir a um show, ou alguma situação específica vivida pela pessoa, onde uma determinada música esteve presente no fato vivenciado. Então, por exemplo, você foi a um show com um amigo, infelizmente o amigo veio a falecer. Então aquela música, mesmo sendo a música de um show, de rock, vamos colocar assim, que é uma música animada e tudo mais, toda vida que você escuta, você sente a emoção de tristeza. Por quê? Porque remete àquela pessoa imediatamente que foi uma perda. Então tudo isso, né, as emoções que são florescidas ao ouvir da música, vai depender em qual contexto cultural, em qual situação o indivíduo teve contato com aquela música. Então tudo, né, que a gente tem visto, a saúde do indivíduo e tudo mais, tudo vai depender da sua cultura, da forma como a sua sociedade se comporta e tudo mais. Da mesma forma é a música. Tudo a gente observa que nada é um ponto único, um parâmetro único que nós devemos observar. Tudo isso deve ser sempre observado em conjunto para a gente ter uma resposta mais segura. Então, nesse momento, pode ter sido estabelecida uma relação afetiva com aquela canção. A pessoa pode ouvi-la por diversas vezes, nos mais variados contextos, mas sempre se lembrará daquele exato momento onde o vínculo foi estabelecido. Então, poderá se lembrar se era dia ou noite, se estava sol ou chovendo. Provavelmente se lembrará de quase todas as pessoas que eventualmente estiveram envolvidas em tal situação. Então, um fato muito interessante é que, na maioria das vezes, o teor da música pode não corresponder ao momento vivenciado. Foi o que eu mencionei, né? A música pode ter, quando há, por exemplo, a associação verbal, né? Ou seja, uma letra na música, e essa letra pode ser extremamente alegre, dependendo da situação na qual o indivíduo viveu ouvindo aquela música, pode se tornar triste para ele. Então, a gente não associa a situação ao conteúdo da letra, a mensagem que o compositor desejava nos passar. Então a música pode estar falando da praia, mas o vínculo pode ter sido estabelecido nas montanhas. Então não pensaremos na praia quando escutarmos tal canção. Ela vai remeter a um fato vivenciado nas montanhas, portanto, mais um sinal de que a música tem uma imensa capacidade de estabelecer um vínculo, um laço que unirá o ocorrido, né? Então, os estados emocionais, eles estão diretamente ligados à constituição e o modo de ser do indivíduo. Todas as pessoas apresentam um ritmo afetivo próprio, uma fisionomia afetiva geral que empresta certa tonalidade característica à sua vida psíquica. Usando músicos mundialmente conhecidos, podemos definir esses tipos afetivos como pessoas de temperamento emotivo, prontamente suscetíveis às emoções, à cólera, à ira. Então, a figura de Beethoven representa bem o tipo emotivo, né? Que nós vemos pelas suas composições, né? Que ele tem uma variação emocional muito grande, né? E que são composições muito fortes, de impacto muito forte, pela cadência da música, né? Pelo tom
da composição. Então a gente vê que a gente pode associar o Beethoven ao tipo de pessoas que existem, que são pessoas extremamente afetivas, que constroem uma relação forte de emoção para todos os seus sentimentos, incluindo aqueles que são fomentados pela música. Enquanto as pessoas emotivas, né, não afetivas, aquele tipo emotivo, são as pessoas que são mais calmas, sensíveis, amorosas, ternas, como Chopin. Chopin já tem um estilo mais tranquilo, né, nas suas composições, e aí a gente consegue associar tanto a música como o comportamento das pessoas nessa relação. Então, o fato do homem ser um animal social, onde o grupo é o aspecto mais importante do seu ambiente, a emoção também sofre uma influência da cultura e de aspectos sociais, que podem desempenhar um relevante papel na citada fisionomia afetiva. Portanto, aspectos que envolvem um determinado grupo de pessoas podem influenciar na afetividade. O conceito de beleza normalmente está relacionado a fatores culturais e sociais em diversas culturas, e expor suas emoções é sinal de fraqueza. Em outras, fator determinante para um convívio social saudável. Então, o fomentar, o apresentar as emoções liberadas naquele momento, ao se expor àquela música, vai depender muito da cultura, né? Dos fatores sociais envolvidos, é o que nós estamos repetindo desde o início. Aquilo que a música vai fomentar, aquilo que a música vai te fornecer de emoção, vai depender de como é o seu comportamento, a sua cultura, de que momento você teve contato com aquela música, o que você viveu. Então, tudo isso vai levado em consideração para se determinar a emoção que aquela música fomenta no indivíduo. Então, dividem-se as emoções musicais em duas categorias: emoção musical e coletiva. Então, a emoção individual e coletiva, certo? A emoção individual é altamente ressoadora, possibilitando ao indivíduo sentir-se mais intensamente, como acontece na experiência da música em si, que é aquele momento em que a gente mergulha, né, no nosso momento, para ouvir aquela música, o que ela representa para nós. Então é aquele momento individual, é quando eu paro para ouvir determinada música que vai me fomentar a alegria, ou quando eu estou numa vibe meio down, né, que vai me fomentar a tristeza. Aí você coloca aquela música bem triste, fica chorando para poder estimular mais ainda a tristeza. Então esse é o tipo de emoção individual, em que você para consigo mesmo e vai ouvir uma determinada música para fomentar, estimular a determinada emoção. E a emoção coletiva, ela cresce e até mesmo nasce por contágio psíquico, né? Como pode ser observado no canto em conjunto, na música de massas, nos festivais de rock. Ela se transmite, mobiliza e vivifica um grupo até mesmo por contágio psíquico. É a que a gente vê no show, né? Quando a gente está ouvindo a música que a gente sempre ouve em casa e ouve, gosta da música e tudo, mas não desperta uma emoção empolgante, uma emoção de níveis extremos, como quando você está no show e está todo mundo cantando e você se arrepia, né? Se arrepia todo pelo corpo. Mesma coisa do hino nacional, por exemplo, quando a gente está assistindo o jogo em casa, raríssimas pessoas, né, quando toca o hino nacional, sentem aquela emoção, aquelas palpitações quando ouve o hino nacional num jogo do Brasil. No entanto, no período da Copa do Mundo, quando você vai pro estádio e começa todo mundo a cantar junto, aí você do nada sente uma vontade de chorar, uma emoção mais forte. E é justamente essa emoção coletiva que a música suscita quando a gente tem esses cantares em coro, né? Porque é isso, é a mobilização psíquica de todos que estão ali envolvidos. Então a gente tem esses dois tipos de emoções suscitadas pela música, tanto aquela individual, que é você consigo mesmo, quanto aquela coletiva, que dá aquela sensação forte e emotiva. Então as músicas, elas causam ao menos 13 emoções diferentes nas pessoas, segundo uma pesquisa feita na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Então são elas: diversão,
alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, sonho, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e animação. Então, os sentimentos que cada canção evoca, entretanto, podem mudar de acordo com a cultura em que o ouvinte está inserido. Então, de acordo com essa pesquisa, a gente tem aí 13 emoções diferentes que a gente pode estimular ouvindo as músicas, mas essas emoções não foram as mesmas para todos os indivíduos que participaram da pesquisa. Enquanto para uns aquela música dava a sensação de relaxamento, para outros dava a sensação de tristeza, e outra determinada música dava a sensação de alegria, para outros dava a sensação de erotismo. Então vai variar dependendo da cultura na qual o ouvinte está inserido, do seu comportamento íntegro, do seu comportamento inerente, certo? Então, algumas associações feitas pelos ouvintes podem estar baseadas no contexto em que os ouvintes tiveram contato com a canção anteriormente. Então, por isso que essas pesquisas, elas são realizadas com músicas inéditas, certo? Para que a pesquisa se torne mais confiável. Quando nós utilizamos músicas que são ouvidas anteriormente, que eles também têm uma parte da pesquisa que envolve essas músicas, usando músicas do Ed Sheeran e etc., músicas de rock também, e que são bastante conhecidas nos Estados Unidos. Então eles viram que também as emoções foram diferentes para cada pessoa, porque isso vai depender de em que momento da vida aquelas pessoas foram expostas àquela música. Se foi um momento de término de relacionamento, se foi o início de um relacionamento, se foi um momento de despedida com os amigos, a música de rock, ou o que for a variação que aquele indivíduo foi exposto junto àquela canção. Então nós temos os sentimentos fomentados por canções novas, né? E nós também temos a comprovação de que as canções que são já conhecidas, as emoções fomentadas por elas vão depender da cultura na qual o indivíduo está inserido. Então, o potencial terapêutico da música pode ser aproveitado por pacientes de diferentes faixas etárias, até por recém-nascidos. Então, se a música tem a capacidade de despertar essa quantidade de emoções, né, é muito importante utilizá-la como uma ferramenta benéfica para o indivíduo. Então, ela tem potencial terapêutico. Um estudo sugere que alguns sons, como canções de niná, podem acalmar bebês prematuros, que geralmente são mais agitados por conta, obviamente, do estresse que sofrem no período de hospitalização. E assim melhora os seus padrões de sono e alimentação, além de diminuir o estresse dos pais. Isso tudo associado aí a essa musicoterapia, né? Outro grupo que pode se beneficiar da musicoterapia são os portadores de mal de Alzheimer e outras demências, porque a música ela tem também essa capacidade de ativar o sistema límbico do cérebro, região responsável pelas emoções e afetividade. Então, por isso, ouvir uma melodia pode ajudar a resgatar memórias de quem sofre da doença. Não apenas melodia de uma música que tenha feito parte da história daquele indivíduo que sofre da demência, do Alzheimer, mas a música, qualquer música em si, né, qualquer melodia, ela tem essa capacidade, independente da melodia que seja, certo? Ela tem essa capacidade de ativar o sistema límbico. E no momento em que se ativa o sistema límbico, há uma grande possibilidade de memórias serem ativadas juntamente e aí trazer algumas memórias antigas desses pacientes à tona e ajudar no processo aí de terapia, de tratamento desse paciente. Então, qualquer música pode ajudar nesse processo e se por alguma sorte, né, nessa musicoterapia, uma dessas músicas que tem um resultado com isso, né, uma dessas músicas for uma música que tem uma história na vida daquela pessoa, os resultados eles podem ser melhores ainda, né? Então há uma investigação familiar, há uma conversa com os filhos e etc, para tentar descobrir na musicoterapia se existe alguma música que era
bem próxima desse indivíduo, que gostava e tudo mais. Então se utiliza dessa ferramenta para tentar aí ativar de forma mais forte esse sistema límbico, trazendo memórias e ajudando a melhorar a capacidade cognitiva desses pacientes. A musicoterapia, ela pode melhorar o humor e a qualidade de vida de pacientes e, consequentemente, o processo de reabilitação. Esse tipo de terapia pode ajudar no enfrentamento do câncer, por exemplo, porque ele contribui para aliviar a dor, a ansiedade, a fadiga. Pode ajudar na melhora do quadro clínico de pacientes, bem como na diminuição do número de medicamentos tomados e no tempo das internações. Ouvir e tocar música também reduz o nível de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse. E estar relaxado pode fazer uma grande diferença para quem precisa passar por procedimentos médicos. Então, a musicoterapia ela só traz benefícios aos indivíduos, uma vez que ela ativa o sistema límbico. Outra, que ela vai liberar aí cortisol na corrente sanguínea, que vai reduzir o nível de cortisol na corrente sanguínea. Então, vai deixar o indivíduo mais relaxado. Então, se eu tenho um paciente mais tranquilo, mais relaxado, consequentemente, eu consigo realizar o tratamento de maneira mais tranquila também, mais eficiente com aquele paciente. É a mesma coisa de se utilizar a música, certo? No momento do trabalho de parto, para tentar ajudar a reduzir aquela dor extrema, né? Então, se utiliza da música para colocar ali no ambiente que está ocorrendo o trabalho de parto, para tentar reduzir a dor daquela mulher que está ali em trabalho de parto. Então, a música ela tem essa capacidade. Então, a música pode ajudar a acalmar as crianças internadas em alas de emergência. As crianças que ouviram música relaxante enquanto recebiam um medicamento na veia relataram dor muito menor e algumas demonstraram significativamente menos sofrimento em comparação com as que não ouviram música. Além disso, no grupo das que escutaram música, mais de 2/3 dos profissionais de saúde relataram que as injeções eram muito fáceis de administrar. Então, a gente vê aí mais uma aplicação benéfica, né, da musicoterapia. Então, a gente só tem vantagens associadas a essa técnica para os profissionais de saúde. Então, se você puder fazer uma especialização, se utilizar dessa técnica como profissional da saúde para melhorar o atendimento ao seu paciente, faça isso, né? Toda e qualquer forma de melhoria no atendimento, de prestação de serviço de saúde, ela deve ser aceita e deve ser utilizada para melhorar a vida de quem está ali naquela situação. Então, o profissional da saúde ele pode utilizar a música como terapia complementar ao tratamento. Depois de avaliar as necessidades de cada paciente, o profissional de saúde indica o melhor tratamento, que inclui também criar, cantar e ouvir música. Não só o tratamento médico, não só o tratamento de terapias, né, fisioterapia e etc, mas também a musicoterapia. Então, a musicoterapia ela pode ser especialmente útil para aqueles que têm dificuldade para se expressar em palavras. Por isso, é bastante indicada para as pessoas com distúrbios de comunicação e problemas neurológicos também. Então, o profissional de saúde que se utiliza da musicoterapia só tem a garantir benefícios para o seu paciente. Se o paciente ele está sendo beneficiado e ele vai aí ter uma forma de tratamento mais fácil, mais efetiva, consequentemente o profissional da saúde também será beneficiado. O seu trabalho será realizado de maneira mais fácil. Então, a musicoterapia ela só vem aí a beneficiar ambos os lados, não apenas o paciente, mas o profissional da saúde em si. Então, tem que se utilizar de todas as ferramentas disponíveis para ajudar o paciente no processo do cuidar, né, no seu cuidado, certo? Então, apresentei tudo isso para vocês, para que vocês associem junto com tudo que a gente viu, que tem que ter o olhar para aquele indivíduo, da sua renda, se ele está inserido em determinada classe social, a desigualdade estrutural, tudo que a gente tem que observar para garantir aí que vai haver um melhor atendimento àquele indivíduo. Então, a musicoterapia é uma dessas alternativas para melhorar o atendimento ao paciente.
Então, utilizem-se dela, procurem saber mais, né? Estudar mais sobre isso, certo? Então, gente, foi ótimo o semestre, viu? Já agradeci a vocês diretamente, mas mais uma vez um abraço e muito sucesso para vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau.